al pastor Alberto Tim, por favor, pastor, que vai nos brindar com uma apresentação mais. Estamos muy contentos porque Dios ya nos ha bendecido con lo que presentó a Plank y también Dr. Plank y Dr. Sergio. Ahora vamos a tener la alegría de escuchar al pastor Tim. Por favor, pastor, puede venir. Él es director asociado en White State desde 2012 y tiene dedicado ya 36 años para el ministerio, y su tema está ahí, una voz profética para el tiempo de fin. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias. Mira, eu tenho 10 minutos para terminar minha apresentação de 40 minutos. Então, eu creio que vou abrir um texto bíblico suficiente, não te parece? Bueno. Vamos ir o mais rápido possível, porque há límite também. Para quem habla é fácil. Não, estamos sempre despiertos, pero a quem escuta é pouco mais difícil. Você me pediu que eu falar pouquinho sobre esse tema, uma voz profética para o tempo del fim. E alguns de vocês quizás já escutaram por lo menos parte deste tema aqui, pero é bueno nós termos por lo menos uma convicção em quanto a por que nós creemos o dom de profecia. Uma preocupação que eu tenho personalmente é que em muitas séries de estudos bíblicos já não se habla mais de Helena de White. Como nós, em outras palavras, estamos sembrando uma igreja que quizás não vai ser forte no dom profético. Se não temos bom estudo bíblico antes do bautismo sobre o dom profético, vai ser pouco difícil corrigir esse problema depois. Mira, nós creemos que nossa regra de fé e prática é a Bíblia, e hasta no passado éramos conhecidos como o pueblo de la Bíblia. Pero dá a impressão que esse tempo já passou em algumas regiões, por lo menos. Pero se nós creemos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, por que tu, como adventista del sétimo dia, todavia aceptas uma manifestação moderna do dom profético? Tudo que nós necessitamos para nossa salvação não está disponível neste livro? Mira, há texto que a mim me gusta muito, que é Amós 3:7, e aqui nos diz: porque não hará nada Jeová el Senhor sem que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aqui temos princípio da relação de Deus com os seres humanos. Eu puedo não conhecer a revelação de Deus e estar em ignorância, pero isso não é uma culpa de Deus, é minha culpa, personalmente. Pero é interessante esse texto. Então, em outras palavras, Deus não vai a surpreender o povo de Deus. Se vamos estudar a manifestação do dom profético no período bíblico, tu vas encontrar profetas canônicos e profetas não canônicos. E eu já falei pouquinho sobre isso, solo para repasso aqui. Para termos uma ideia, profetas canônicos são aqueles que escreveram parte da Bíblia. E não canônicos, aqueles que eram verdadeiros, pero não têm uma parte na Bíblia. Entre eles, tu tens, por exemplo, Juan el Bautista. Não tens livro de Juan el Bautista. Tampouco tu tens livro de Eliseu, el profeta. Pero eram profetas verdadeiros. Esta distinção entre profetas canônicos e não canônicos, como eu les dije na primeira noite, é uma distinção postrera, depois da formação do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento.
En el período de vida, la cuestión era, ¿el profeta es verdadero o falso? Ahora, en este sentido, como tú vas a ver, la creencia fundamental de número 18 de nuestras creencias fundamentales y que fueron revisadas, y yo hasta participé en la revisión de esta creencia sobre Ellen G. White, ali diz que Ellen G. White tiene la misma autoridad de los profetas no canónicos de la Biblia. Mira, nosotros tenemos en nuestras creencias fundamentales la de número 1, la primera creencia, y esta habla de la autoridad de la Biblia, su naturaleza y cómo la aceptamos. Y entonces vamos a la creencia 18, y aquí dice exactamente, sus escritos hablan, la mitad más o menos, sus escritos hablan con autoridad profética, y assim por adelante. Então, tem a autoridade profética. Algumas pessoas perguntam, por que cambiamos pouco o linguagem? Por algumas razões. Uma delas, em la crença como estava antes, dizia que Ellen G. White é uma fuente de verdade, autorizada de verdade. O término fuente é pouco difícil porque nós creemos que a fuente de nossa enseñanza está em la Bíblia. E que nós não baseamos nossas doutrinas em Ellen G. White, pero em la Bíblia. E por supuesto, ela tem uma palavrita para dizer também. E outro ponto ali, o término autoritativo não é muito comum. E em las traduções, al português, al castelhano, al francês, se tuvo pouco de dificuldade com o término e se puse autorizada. Mas é mais do que isso. Então, para evitar essas dificuldades, porque há que ter em conta que as crenças fundamentais não são só em inglês, são em outras línguas também, tem que se redactar de uma forma que seja de fácil tradução também. Então, pero o ponto realmente, isto é só parênteses, o ponto realmente que nós creemos que o Espírito Santo usou Ellen G. White e que o dom postrero, o dom de profecia postrero é prometido em la mesma Bíblia e com parte da autoridade profética como os demais profetas que não são parte do cânon bíblico. La pergunta outra vez, ¿por que uma voz profética para o tempo del fim? Esta pergunta é clave. Mira, se o cristianismo fuera grupo homogêneo, todos creyendo a mesma coisa, eu teria mis dúvidas. Pero o cristianismo é uma verdadeira ensalada de religiões, ensalada de fruta de religiões. Se tu queres fazer plata, empeça na igreja. E então acepta a teologia da prosperidade, como algumas igrejas têm, e vas llenar tu bolsillo. E ustedes já falei quantidade de vezes sobre isso, pero hoje nós temos quantas igrejas no mundo ou denominações cristianas? É uma loucura. Por lo menos eu creio, alguns dizem que hoje temos 47,000 denominações cristianas distintas, todas com bases em la Bíblia. Pero mira, se tu fueres, a primeira razão que eu pondria é a complexidade do mundo. O mundo é muito complexo. Se tu fueres alguma vez para el hermoso país de Argentina e fueres a Buenos Aires e o dia estiver clarito e tu tens que volar ao norte, não percas a oportunidade de mirar por la ventana e ver o gran delta del rio Paraná. Por supuesto, eu estou fazendo usando um pouco de ironia, porque vocês conhecem tudo isso e estamos cerca. Então,
Por lo menos si tú vas en los sitios más abalizados, dicen que el delta tiene 300 kilómetros de extensión y unos 80 de ancho, en la parte más ancha del delta. Hasta hoy, yo creí que era solo en el pasado, pero hasta hoy cuando viene un navío del extranjero y tiene que subir el río Paraná para alguna otra ciudad más al norte, un piloto adicional, un piloto nacional es disponibilizado para conducir el navío con seguridad para su destino. E podemos comparar a história do mundo a um grande caudaloso rio que passa por vales, montes e assim por adiante, e antes de chegar ao oceano da eternidade, forma um delta religioso, ideológico, filosófico. E foi precisamente para esta configuração tão difícil que Deus ha provido um outro piloto que é uma profetisa chamada Helena de White para nos ajudar. Não para reemplaçar a Bíblia, mas para nos levar outra vez de volta à Bíblia. Como eu les dije al início, em la mitad ou mediados de 2014 já um instituto de estudos sobre a realidade do cristianismo desta Universidade Gordon Conwell, e ali tu tens a direção eletrônica, isso foi publicado em um periódico deles, já existiam 45.000 denominações cristianas, todas pretendendo ter base bíblica. Mira, com tanta confusão, se eu fuera um não cristiano para ingressar no cristianismo com todas estas opções, eu quedaria perdido. Não saberia qual seria a melhor opção. Eu não conosco muito do hinduísmo, pero o hinduísmo tem milhões e milhões de dioses, porque cada região pode ter seu Deus, sua cidade, seu barrio, alguma coisa assim. Então, é uma religião por excelência pluralista. Pero afuera do hinduísmo, eu creio que nenhuma outra religião está tão dividida em ramas distintas como o cristianismo. Además disto, no processo de restauração da verdade, a mim me gostou muito algumas ideias de Valdecir Simões de Lima, que uma vez ele compartilhou e depois hasta publicou um artículo sobre isto. Tu vas ver que ao largo da história humana, sempre quando a verdade e o erro estavam em tensão e a verdade tendria que ser restaurada, o processo de restauração da verdade ocorreu com a manifestação de del dom profético. Isso é muito conhecido porque muitos autores falam disto. Assim, tu tens o período do dilúvio, tu tenias Noé. O cautiverio egípcio, Moisés, e também seu irmão e irmã. No período oscuro de Acabe e Jezabel, tu tenias Elias, además de Eliseu. No período do cautiverio babilônico, tu tenias Daniel e também Ezequiel e Jeremias. Na primeira venida de Jesus, tu tenias Juan Bautista, además de los apóstoles e o maior de todos os profetas, Cristo. Agora, é interessante, isso é conhecido, pero Valdecir falou uma vez de que a característica de cada uma das crises anteriores, ou seja, como del dilúvio, a questão era a destruição. O mundo não vai ser destruído uma outra vez? Não por água, pero por fuego. Não estamos em cativerio deste mundo? Por supuesto, o tema do Éxodo é parte do Apocalipse hasta.
algunas de las plagas incluso. E o mundo não está em apostasia, por supuesto. E eu hasta digo que é pior do que aquele entonces, quando davam na forma ou na divindade de pedra ou de madeira ou de algum metal. Pero hoje não creem que o mineral, a pedra mesmo, tem lá a propriedade e tudo de la nueva era. Agora também o tema do exílio babilônico não está no Apocalipse. E o mundo, como na época de Jesus, não está no formalismo, e Jesus não está por venir, não a primeira vez, pero a segunda. Então, se a característica básica de cada uma destas crises converge no tempo del fim, ¿por que a final restauração da verdade quedaria sem uma manifestação do dom profético? ¿Seria esta a exceção? Como adventistas creemos que não. Assim como houve uma manifestação do dom profético em cada uma destas crises, a final postrera e restauração da verdade também teria dom profético, e nós outros creemos que se manifestou em la vida e obra de Ellen G. White. E a segunda razão é a tentação de la cultura. A primeira é uma razão externa, o mundo, a realidade do mundo. Agora, a outra é uma razão interna. La cultura ejerce una tentación casi irresistible para nosotros. Quer te guste ou não, esta é a realidade. Se tu fores alguma vez, dá a impressão que minhas ilustrações são todas de água, não é certo? Então, tu tens o rio Paraná e agora tu tens o rio Amazonas. Se alguma vez tu fores a Manaus, a capital do estado de Amazonas, no norte de Brasil, não poderias deixar de visitar o famoso Encontro de las Águas. Aqui não é, esta parte mais clarita, não é playa, é água. Então, tu tienes o Rio Negro e o Solimões. E dizem os especialistas que as águas de los dois rios caminham lado a lado por uns 15 a 18 quilômetros e mantêm sua distinção. Pero depois de uns 15 a 18 quilômetros, a água se mescla, se mistura e queda o Gran Rio Amazonas. É interessante que alguns científicos da Petrobras, que está com toda essa dificuldade lá com a política e coisa, encontraram rio muito largo, quase como o Amazonas, abaixo em la tierra, no subsolo também, correndo com água potável. Mira. Pero isto pode ser comparado com as religiões. Uma igreja empieza e mantém sua distinção por algum tempo. E depois que o tempo se va, a igreja tende a perder sua identidade e se acercar mais e mais do mundo. Então, vocês se acuerdam, aqueles que estiverem na leção da escola sabática, hablamos pouquinho desse texto de Samuel, 1 Samuel 8:5, que habla dessa realidade sociológica que há dañado a identidade de todas as denominações praticamente. E aqui tu has envejecido, tus hijos não andam em tus caminhos, portanto, constituye-nos agora rei que nos juzgue como tienen todas as nações. Esse é o processo. Se nós tivermos com nós todos aqueles que já alguma vez ingressaram em nossa igreja como membros, seríamos uma potência mundial. Pero é terrível pensar quantas famílias já está em la Associação General. Alguns perguntam, como está tu hijo? Oh, bien, ele estudou em tal universidade, hace isso. E a religião? Bueno, este é seu ponto débil. Pero mira,
¿Cuál es la razón de ganar el mundo y perder la salvación? Entre los grandes que estudiaram esse fenômeno está o famoso teólogo e historiador alemão Ernst Troeltsch. Isso é a tradução de seu livro al inglês, ele escreveu em alemão, pero en este livro ele habla como o cristianismo de los primeiros siglos perdeu sua identidade original, ou em outras palavras, foi absorto por la cultura. Há outro autor francês, Jacques Ellul, e o livro, a tradução al inglês é La subversión del cristianismo também. E ele hasta hace la pergunta, como puede que o cristianismo de la cristandad es tão distinto de la enseñanza de Jesucristo e de los apóstoles, e ha generado uma cultura completamente em oposição a la palavra. E nosso Leroy Fromm, em seu livro La Venida del Consolador, tem esta sentença que hasta usamos hoje por la mañana, como diz aqui, mientras la iglesia evangeliza el mundo evangeliza a la iglesia. Mira, mientras la iglesia evangeliza el mundo evangeliza a la iglesia. Só que o sistema de evangelização que o mundo exerce sobre a igreja se chama secularismo. Agora, tu não podes pensar que só nós outros influenciamos o mundo. O mundo também exerce uma influência sobre nós outros. Aqui temos uma ilustração pouco mais didática sobre este fenômeno. Tu tienes arriba a revelação, que eu me refiro a la Bíblia, e abaixo a cultura, o mundo. E os estudos dizem o seguinte, que os movimentos empiezam para reformar a cultura e acercar o pueblo mais de la revelação, ou seja, de la Bíblia. Pero à medida que o tempo vai passando, mais e mais, nós vamos perdendo nossa identidade e nos reacercando mais e mais de la cultura. Porque a cultura exerce uma tentação quase irresistível. E então vêm duas possibilidades. Ou tu vas ao reavivamento e reforma, como Helena de White diz que é a nossa maior necessidade, ou então eu empeço algo que é muito comum, uma relectura de la revelação de la perspectiva de minha prática. Então, alguns de vocês, eu creio que deram uma miradita em livro que eu escrevi sobre o sábado em la Bíblia, ou em las Escrituras. E tu vas ver que quando eu hablo do cambio do sábado para o domingo, eu hablo exatamente desse ponto. A Igreja Apostólica, creio que temos evidência suficiente, guardava o dia sábado. Depois começou sábado e domingo. Depois solo domingo. E finalmente, então, a imposição de las leyes dominicales. E então, por el método alegórico de interpretação bíblica, passaram a reler os mesmos textos do Antigo Testamento que usamos para o dia sábado, como se estuvieran falando do domingo. É terrível quando a Bíblia tem que se adaptar a nós outros e não nós outros a la Bíblia. E enquanto a Igreja Adventista, nós outros estamos nesse caminho que normalmente no segundo e terceiro siglo quita nossa identidade. A pergunta é, hasta onde vamos neste processo? Bueno, aqui temos outra ilustração. Com esta pantalla não se pode indicar algo, pero eu creio que a ilustração está clara, o movimento surge e é interessante
Depois que vai começando a bajar outra vez e perdendo sua identidade, alguns lhes gusta isto, porque senão não ia ocorrer o processo. Sí, hay que modernizar la iglesia para hablar el lenguaje de nuestra generación. Nuestra iglesia está muy viejita, es muy obsoleta, tenemos que modernizarla. Pero outros não lhes gustam e empeçam movimentos independentes de reforma da igreja. Ustedes já escutaram de movimentos independentes? Não é exatamente o que está passando com nós outros? Empeçam como um movimento independente de reforma, com a intenção de reformar a mesma igreja. A igreja não reacciona, e então o que fazem? Eles saem afuera, e esse movimento queda como uma nova igreja, e depois se olvidam que vão passar por el mesmo processo de perda de identidade. E a história do cristianismo é uma larga cadena desse processo. Do judaísmo surgiu o cristianismo, do cristianismo medieval saiu o luteranismo e as igrejas da reforma, do anglicanismo saiu o metodismo, do metodismo a igreja, a conexão cristiana, e de uma quantidade delas salimos nós outros e estamos agora nos degladiando com os ministérios independentes. Que vai passar? A pergunta é hasta onde nós vamos nesse processo? E que seguridade eu tenho que não vamos a ser reemplaçados por outra igreja? Só porque Helena de White diz que essa vai ser a última igreja, os judeus também creiam que eram os últimos. E o que passou a eles? Mira, de todas as religiões cristianas, de todas as denominações cristianas que eu conosco, nenhuma, exceto algumas que saíram de nós outros, tem um conceito de zarandeio escatológico. E é interessante que hasta o pastor Heraldo Vander Lopes, que escreveu a tese de doutorado dele sobre isso, e eu fui o assessor em la UPU. Então, tu vas ver que nossa dificuldade não é tanto necessidade de membros, é excesso de membros não comprometidos. Por supuesto, se toda a Argentina quedar adventista, alabado seja o Senhor. Pero o problema é que nós temos como... Em alemão se tem um término que é Mitläufer. Ou seja, mientras a procissão está indo, está o gato, o perro, todos juntos ali, não sabe por que estão, mas estão juntos, ali contentos. Agora, o zarandeio vai limpar a igreja de los não comprometidos para os eventos finais. E tu me perguntas, o que tem isto a ver com Helena de White? Mira, se tu me perguntaras qual é a mais importante função de Helena de White adentro da igreja adventista, é exatamente esse ponto. A função de Helena de White é evitar que nós outros vamos a perder nossa identidade e sermos outra vez culturizados nesse processo, ou seja, absorvidos por la cultura. Então ela diz, por favor, mantenha-se leal à palavra de Deus, não venga a cair em la tentação de la cultura. Então, Helena de White é um fator de neutralização de la tentação de la cultura. Entendes? Para que não passe com nós outros o mesmo que passou com outros. Uma vez eu estava falando com uma pessoa o que nos mantém como identidade, además de la Bíblia. E eu disse a essa pessoa, eu creio que é o folheto da escola sabática.
E eu hasta tenho que escrever uno hasta agosto e não empecé nem com o bosquejo todavía. Então é uma tormenta para mim. Pero mira, ele dijo não. Eu creio que não é. Por supuesto, ajuda a igreja. O que mantém nossa identidade é o espírito de profecia em Helena de White. E é uma realidade. Em los países em los quais a confiança ou o compromisso com o dom profético de Helena de White é forte, además de la Bíblia, por supuesto, a igreja é forte. Em lugares onde não é a igreja, é muito débil. Bueno, espero que esteja claro esse conceito. E a terceira razão é a interpretação profética das Escrituras. Eu digo que Helena de White interpreta a Bíblia por el princípio da sola Escritura. Eu falei um pouquinho sobre isso em outra ocasião, foi em la primeira reunião eu creio que foi de ayer. Não vou volver a esse ponto. Pero ela diz assim, nós tivermos nos mantenido leales à Bíblia, nós não necessitaríamos de los testemunhos. É porque nos apartamos deles é que Deus enviou uma luz especial. Ela exerce a posição e hasta o Dr. Víctor Casale me chamou a atenção quando fui seu aluno em la maestria no milênio passado. A esses pontos, e a mim me gostou muito como Jameson põe em seus livros, que é chamar a atenção à Bíblia, auxiliar em la compreensão da Bíblia e ajudar a aplicar os princípios bíblicos em la vida. Pero um ponto clave é o marco del gran conflicto cósmico histórico. A minha senhora não lhe gusta essa ilustração, por lo tanto não vou deixar muito tempo aqui. Pero el gran conflicto tiene una dimensión cósmica, histórica y personal. Cósmica porque ocurrió en el cielo y la dimensión espiritual, y tú tienes también histórica porque se desarrolla a lo largo de los tiempos, y personal, como dijo alguien, cada corazón es un jardín del Edén en miniatura. Y a la misma batalla ocurre en mi mente também. Agora vamos a 5 analogias muito rápidas aqui, para ilustrar a função que Helena de White exerce em nosso meio. A mim me gusta comparar Helena de White a faro profético. Em las tempestades de los últimos dias, quando todos os ventos huracanes ideológicos de los postreros dias, esta é uma voz profética para nos manter leales a Deus e a sua palavra. Además disto, é como se fuera microscópio profético. Intento uma vez ler os evangelhos e depois ler el deseado de todas as gentes. E como o deseado de todas as gentes nos ajuda a aclarar e a interpretar los textos de los evangelhos. Coisas que para nós outros éramos pouco oscuras, quedam claritas. Por quê? Em teoria, eu sei que o grande conflito é nossa filosofia de história, pero eu não lo puedo usar em todas as suas dimensões, porque não sou profeta. Então, eu não puedo ver o que está por detrás desta parede. Eu só vejo o que ocorre aqui. Pero en los escritos de Helena de White, las intenciones de las personas, la presencia del bien y del mal queda clarito. Por ejemplo, Helena de White diz que en el bautismo de Jesús, Satanás estava em persona allá. Eu não puedo dizer porque não lo vi. Pero ela, como uma profetisa, pode dizer isto. E muitas outras coisas. Bueno, é também telescópio profético. E uma mulher chamada Sarah Henry, se não estou equivocada, no final do século XIX, falou de Helena de White como telescópio.
e o pastor Vandeman também lhe gostava muito, o telescópio não agrega estrelas ao cielo, pero simplesmente nos permite ver melhor aquelas estrelas que estão disponíveis no cielo, pero que com nossos olhos desnudos não podemos mirar. Uma outra que me gusta aqui, ele também pode ser comparado a um filtro profético. O filtro não genera água. Água existe. O filtro simplesmente saca a vassoura que se ha agregado à água. Da mesma maneira, eu creio que Helena de White não é um acréscimo à Bíblia. E o problema não está com a Bíblia, o problema está com nossos prejuízos e teorias e tradições impostas à Bíblia. E a que mais me gusta, Helena de White, eu creio que é um GPS profético. A mim me encanta o texto de Isaías 30, 21, que diz que quando tu vas te desviar del caminho para a direita ou a esquerda, vas escuchar uma voz dizendo o quê? Este é o caminho. O GPS, quando tu tienes o ponto de salida e também tu destino, ele te vai tentar manter sempre por el melhor caminho. E da mesma maneira, Helena de White. No momento que eu vou tentar sair do caminho da palavra de Deus, vuelve a la palavra. Em todas as grandes crises da igreja, sempre Helena de White estuvo involucrada. ¿Por quê? Porque Helena de White põe bordes a minha interpretação bíblica. E no momento que eu estou com ganas de começar uma nova teoria, eu tenho, a primeira coisa, sacar Helena de White do caminho. Então, tenho liberdade de vir com minha herejia aqui personal, muito bem, ok. Pode alguém ser salvo sem crer em Helena de White? Sim e não. A pergunta correta não é crer em Helena de White. ¿Puedo eu aceitar ou rechazar um mensageiro de Deus e ser salvo? A resposta está em Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mim me oye, e aquele que a vosotros desecha, a mim me desecha, e el que me desecha a mim, desecha al que me enviou. Em outras palavras, vamos suponer que eu estou em pecado e o Espírito Santo te impressiona a falar para mim. E tu diz, Alberto, tu tienes que cambiar tu vida. E eu digo, não estou interessado em tua opinião. Vuelve por el mesmo caminho que veniste. E se foi o Espírito Santo que te falou, eu estou te rechazando? Por supuesto estou, pero además de ti, estou rechazando o Espírito Santo que te impressionou. Se isto é válido para ti, para o predicador, por que não para um profeta? Se Deus eligiu Helena de White como uma mensageira, é peligroso não escuchá-la. Mira, vamos terminar com uma ilustração e um texto bíblico. Vamos suponer uma pareja que se ama muito. E o tipo é chamado para servir o exército em um lugar muito lejano, em la floresta, onde não há internet, tampouco teléfono, e uma vez a semana chega a carta, chega a correspondência. Quando ele chega allá, então ele diz para seus novos amigos que tem a persona mais hermosa del universo, sua novia. E todos quedam impressionados de quanto ele ama esta chica. Pero quando chega lá a primeira carta, ele simplesmente pega e põe ali em uma cajita e não abre o sobre, tampouco lá lê. A segunda vez vem outra carta. Na semana seguinte, tampouco lá lê. Depois vem 2 cartas e nem a um abre o sobre e diz que ama muito a sua novia. Tu crees que se pode tomar em conta o que o tipo está dizendo? Pois Deus nos ha regalado cartas de amor em la Bíblia e em los escritos de Helena de White. Muitos de los livros de Helena de White hasta estão com nem aberto
fueran, queda en mi casa ali e listo. Não seria esse o momento de nós outros cambiarmos, abrirmos os livros e lermos? Que Deus nos bendiga e nos dê força para sermos mais coerentes com o que dizemos. Bueno, tu necessitas planos personais, pero a promessa é: vamos ler juntos? Crede em Jeová vuestro Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e sereis prosperados. Que Deus nos bendiga. Amém.